Bom é estarmos aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Tem uma música que a gente canta, né? Bom estarmos aqui, louvando a Deus. Amém? Amém. É isso aí, dona Maria. Glória a Deus, meus irmãos. A gente poder estar juntos aqui nessa manhã gostosa, né? Como é que está agora? Está com sol ou está com chuva? Não importa, né? Amanhã está gostosa porque a gente está junto como povo para adorar o Senhor, para glorificar o seu nome, para ouvir e meditar na sua palavra. Ouvir por quê? Porque o Senhor fala conosco por meio da palavra. E é isso que a gente quer agora, nesse momento, queridos, fazer, meditar na palavra do Senhor. Eu peço que você já abra a tua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito do fruto do Espírito. Não só do fruto do Espírito, mas quero trazer uma meditação em cima dessa temática, em que nós somos geradores de frutos. Algum fruto sempre vem de nós. Nós somos como que árvores plantadas num jardim, num pomar. E de nós brotarão frutos. Nós produziremos frutos. E justamente é isso que eu quero abordar usando essa temática da carta de Paulo aos Gálatas. Meus irmãos, o Paulo, ele escreveu essa carta para os irmãos da região da Galácia. Até existem alguns questionamentos, né, se foi para uma igreja específica ou se foi para todos que viviam naquela região, todas as igrejas daquela região que ele fundou e estruturou e fortaleceu na primeira, na segunda viagem, na terceira também ele passa por ali, ou se foi por um povo específico que vivia mais ao norte, que era um povo celta, né, que eram chamados de galáticos. Mas independente se foi para um povo específico ou se foi para a igreja como um todo, ele traz para nós, queridos, nessa carta, instruções preciosas, que para nós são importantíssimas e que nós temos que compreender, queridos. O Paulo ele trata de um tema extremamente importante, né? Para nós vivermos no Espírito e não darmos vazão aos desejos da nossa carne, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa mente, né? Esse assunto, meus irmãos, ele é fundamental para a igreja, ele é fundamental para nós, porque se a gente não entende essa questão, a gente não consegue viver segundo a vontade de Deus. Presta atenção nisso. Se a gente não entende essa questão de que nós sempre frutificamos, que algum resultado nós apresentamos, e que esse resultado ele precisa ser fruto do Espírito em nossas vidas, se a gente não entende isso, fica muito difícil a gente viver a vontade de Deus, a gente cumprir a vontade de Deus. Quando a gente analisa o porquê Paulo está escrevendo essa carta, a gente vai ver que depois que ele vai passando nas viagens dele, né, vai ali fortalecendo os irmãos, vai levando o Evangelho, vai levando a palavra de Deus, aquilo que Jesus havia revelado diretamente para ele, e ele vai compartilhando com os irmãos nas suas viagens. E depois que Paulo passa por ali, levantam-se algumas pessoas, uns tumultuadores, né? Pessoas que faziam questão de tentar desfazer tudo o que Paulo tinha feito. Não se sabe exatamente os motivos, talvez alguns porque eram cristãos convertidos do judaísmo e traziam, né? Eles eram cristãos judaizantes, né? Eles traziam características da sua religião, traziam para dentro da igreja, queriam trazer. Outros talvez por inveja, orgulho, porque havia um outro plantando onde eles queriam plantar. Mas o fato é que muitos se levantaram tentando desfazer as obras que Paulo tinha feito. E o que eles usavam? E a gente estudou isso bastante já nos grupos familiares, né, estudando o livro de Atos. O que eles faziam?
se a gente olhar quase todas as cartas, Paulo trata sobre esse tema. Eles traziam coisas estranhas ao Evangelho. E esse grupo, especialmente, que Paulo estava combatendo, digamos assim, eles estavam pregando muito fortemente que além da fé, para a salvação, era preciso também obras, mas as obras da lei. E eles traziam especialmente a necessidade de que os cristãos, que eram gentios, ou seja, que não eram do povo de Israel, eles precisavam ser circuncidados para cumprir a lei de Moisés e com isso serem merecedores da graça de Deus e da salvação. E é isso que Paulo está combatendo, é isso que Paulo vai trazendo à tona e vai mostrando, tá? Por que ele combate isso? A gente vai explanar um pouco melhor isso aqui depois, né? Mas especialmente porque se eu me sujeito a um ponto da lei, eu estou sujeito à lei completamente. E a gente sabe, até o Amarildo na pregação na semana passada trouxe isso, né? A lei não pode nos salvar. Pela lei nós não somos salvos. Por quê? Não porque a lei seja ruim. Lembra que ele falou sobre isso? Não porque a lei seja ruim, mas porque ela age através de nós que somos dominados pelo pecado. Então a lei, ela é enfraquecida pela força do pecado que age em nós. E cumprindo a lei, ou melhor, como nós não conseguimos cumprir toda a lei, nós não podemos alcançar salvação por meio dela. Até porque o objetivo da lei não é trazer salvação. O objetivo da lei é mostrar o pecado. Certo? Quando a gente infringe uma lei, qualquer lei, pensando aqui no nosso ambiente, no nosso tempo, no nosso mundo, qualquer lei que eu infrinjo, eu vou ser notificado por ter descumprido a lei. Ou seja, aquela lei que existe ali, vamos pensar nas leis aí, né, no âmbito civil, trabalhista, qualquer lei, ela não serve para trazer solução, ela serve para apontar o erro. E a solução, quem dá, quem faz o julgamento disso? Um juiz, um magistrado, com base na lei, né? Mas a lei, ela vem para nos mostrar que nós somos pecadores e estamos afastados de Deus e que não conseguimos cumpri-la. Então, esses cristãos judeus, eles queriam trazer para dentro da igreja a questão especialmente da circuncisão. E o Paulo vai discorrendo sobre isso, né? O Paulo cita então, e eu quero iniciar no início do capítulo 5, ele fala que em Cristo nós somos livres. Capítulo 5 de Gálatas, verso 1, ele fala assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, pois estáis firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Percebe o que o Paulo fala aqui? Em Cristo Jesus nós fomos libertos. Se estamos em Cristo, somos livres. Livres de quê? Da força do pecado e do peso da escravidão que o pecado e a lei nos apontam e nos trazem. E aí é como se o Paulo estivesse falando, né? Se nós somos livres em Cristo, por que agora vamos querer nos colocar debaixo de novo do peso da lei e da escravidão do pecado? Porque a lei só me mostra o pecado. Consegue entender isso? E o Paulo fala, em Cristo nós somos livres e nós devemos assim permanecer. Livres de quê? Então, da escravidão do pecado, do peso da lei e das obras da carne. Então, se nós nos submetermos novamente a algum aspecto da lei, nesse caso a circuncisão, então estamos sujeitos a toda a lei. E assim sendo, nós reduzimos a nada o valor da obra de Cristo, pois nos afastamos dele e voltamos novamente para a lei. Aí já no verso 2 até o 4, ele fala assim: escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Irmãos, isso aqui é muito forte. É muito forte. Quando a gente tenta fazer pela nossa força, quando a gente busca os pontos da lei, eu vou cumprir isso aqui, ou eu tento pelas obras, pelo meu pensamento, eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo que Cristo não tem valor nenhum.
A obra de Cristo não tem proveito nenhum para nós. Aí a gente vai estar... É como se a gente falasse assim, ó Deus, eu sei que tu é um cara bom, esforçado, tem boas intenções, mas o que tu fez não é suficiente. Eu preciso de mais do que isso. Será que nós, em sã consciência, chegaríamos para Deus e para Jesus e falaríamos isso? Como será que Deus nos responderia? Com certeza ele não ia lançar um raio de neva e... Eu não sei o que ele falaria. Na verdade eu sei. E você também está falando por aqui, pela palavra. Ele nos libertou para que sejamos de fato livres. De fato livres, né? Eu troquei os S's aqui. E que a gente permaneça assim, para que a gente não se coloque de novo debaixo do peso da lei e da escravidão do pecado. Porque isso é uma bola de neve, meus irmãos. Eu volto para debaixo da lei, para o peso que ela me coloca. Ela me mostra os meus pecados, porque é inevitável. E eu me torno novamente escravo do pecado. E para tentar me livrar da escravidão do pecado, eu tento fazer obras para cumprir a lei, para que eu seja aceito. E quanto mais eu faço, mais longe de Deus eu fico. E mais o pecado me aprisiona. Por isso Paulo combate tão fortemente essa questão dentro da igreja. Não só aqui em Gálatas, mas eu quis usar esse texto porque ele vai trazer para aquilo que eu quero trazer hoje como meditação para a gente, que é o fruto da nossa vida. Porém, essa liberdade alcançada, né, em Cristo, ela não nos dá o direito de vivermos como a gente quer. Ele fala no verso 1, em Cristo nós fomos verdadeiramente livres. É interessante que ele está repetindo o que Jesus fala lá no capítulo 8 de João, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí os judeus questionam, aqueles judeus que estavam conversando com Jesus, mas livres de quê, Senhor? Nós não somos escravos. E ele fala, quem peca é escravo do pecado. Paulo está falando a mesma coisa, meus irmãos, a mesma coisa. Jesus falava para pessoas que ainda não tinham sido alcançadas. Paulo fala para a igreja. Vocês veem que a ação do pecado, a ação do diabo, tentando nos afastar de Deus, ela não muda. Nós não podemos dar vazão, né, aos desejos da nossa carne, da nossa mente, dos nossos pensamentos e deixar que eles conduzam as nossas vidas. Aqui do verso 13 e 15, o Paulo fala assim, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Vocês foram chamados à liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Essa palavrinha aqui, carne, palavrinha tão pequenininha, né? Mas que tem tanto peso sobre nós, meus irmãos. O que efetivamente a Bíblia fala sobre carne? 3 aspectos, basicamente. A carne no sentido do nosso corpo físico, que tem necessidades fisiológicas, né? A carne em relação aos nossos pensamentos, às coisas desse mundo, e a carne como o nosso homem interior também, os nossos desejos e vontades. E ele fala assim, olha, vocês foram livres por Cristo, né, tirando da escravidão do pecado. Agora, se vocês se deixarem conduzir pela carne, ou seja, pelas vaidades dos seus pensamentos, pelo sistema mundano, por esse sistema que é maligno, que conduz as pessoas e as coisas para longe de Deus, ou pelos desejos desenfreados do seu corpo, da questão fisiológica, vocês não cumprirão a lei de Cristo. A gente vai olhar um pouquinho mais em detalhes daqui a pouco isso aí. E nesse sentido, né, como que para dar uma direção muito clara para os irmãos, e o Paulo, assim, pode deixar uma coisa muito transparente, ele vai falar
Como que isso acontece? Como que a gente vive? Ou pela carne, ou dirigido por Deus, pelo Espírito. Então Paulo passa a falar como se desenrola a vida pelo Espírito e também a vida pela carne. Ele passa a falar de fruto. Se vocês lembrarem, na sexta-feira, o devocional que eu coloquei, ele fala sobre o fruto do Espírito, baseado aqui em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, foi o que eu citei. Ele passa a falar de fruto. O que é o fruto, meus irmãos? Alguém aqui tem alguma árvorezinha frutífera em casa? Aí eu tenho um pé de limão, ou eu tenho um pezinho de goiaba, uma jabuticabeira, né, um pé de figo, maçã. Aqui maçã não é muito fácil de ter, porque é quente, né? Mas você tem uma árvore frutífera. Aí você planta ela, aduba o sol, rega, tira as ervas daninhas, vai cuidando, fazendo as podas certinho. Por quê? Por que a gente faz isso com uma árvore frutífera? Para que ela dê fruto. Se você planta um abacateiro, você quer colher abacate. Se você planta uma macieira, você quer colher maçã. Maçãs boas, bonitas, saborosas, que não se estraguem. Por isso a gente cuida. Meus irmãos, invariavelmente, uma árvore frutífera vai dar fruto. Se você já, nos meus tempos de criança, andava pelos matos, né, desbravando aqueles lugares, e aí, de vez em quando, parava lá e olhava lá um pé de tangerina, um pé de ameixa, um pé de goiaba, vários tipos de frutas. Não sei se alguém plantou, se um pássaro levou uma semente, mas estava lá, com frutos. Geralmente, por não ser tão bem cuidado, os frutos não eram tão bons, não eram tão bonitos, às vezes não eram tão saborosos, mas tinha frutos. Aí, a pergunta para nós é: nós somos árvores frutíferas? Se somos, que fruto nós estamos dando? Qual é o fruto que aparece em nós? Qual é o fruto que Deus vai colher? Paulo fala de dois tipos de frutos: o fruto bom e o fruto ruim, o fruto do Espírito e o fruto da carne. E o fruto, meus irmãos, nada mais é do que a consequência da minha vida, dos meus atos, dos meus pensamentos, dos meus atos, das minhas palavras. Isso é o fruto. Se eu sou uma árvore boa, dou bons frutos. Se eu sou uma árvore má, dou maus frutos. Não se assuste, aqui eu não estou falando de nós sermos pessoas boas ou más. Não é isso. Mas o fruto que eu dou, ele transfere do meu interior para o exterior aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo. Jesus já falava, né? Não se pode tirar frutos bons de uma árvore ruim, nem tirar frutos ruins de uma árvore boa. Você não planta uma figueira e tenta colher dela nozes, porque o fruto dela não é noz, é figo. Aí vem uma pergunta para nós, meus irmãos, para a gente pensar. Nós estamos plantados em Deus ou no mundo? Porque se eu estou plantado em Deus, o meu fruto virá dele. Ele é a minha fonte que me alimenta, que me nutre e que me direciona. Mas se eu estiver plantado no mundo, os meus frutos serão esses, as coisas desse mundo. Fruto é o que brota de nossas vidas, que nos caracteriza, que nos faz visível ao contexto externo, né? Que nos traz visível ao contexto externo aquilo que está no nosso interior. Não à toa Jesus já falou: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai dela. Porque o homem fala, né? A boca fala do que está cheio o coração. Fruto é o que brota nas nossas vidas, trazendo para fora as coisas que estão aqui dentro. Que tipo de fruto estamos dando? Porque nós damos frutos, queridos. Algum fruto nós apresentamos, sempre. O que o nosso estilo de vida evidencia ao mundo?
Meus frutos são oriundos do Espírito ou da carne? O Paulo faz uma clara diferenciação. E sim, meus irmãos, os frutos são do Espírito ou da carne. Não existe nada diferente disso. E o Paulo ele faz uma clara diferenciação disso. Ele primeiramente menciona alguns frutos da carne. Gálatas, né, capítulo 5, versos 19 a 21. Eu quero ler aqui só, eu não vou entrar nos detalhes de cada um daquilo que Paulo menciona, porque não é esse o objetivo. Mas ele fala ali em Gálatas 5, 19 até o 21, assim: ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são, preste atenção, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, né, brigas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Tem muito mais, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo aqui está deixando muito claro, ele cita algumas apenas, mas ele cita as obras ou os frutos da carne, aquilo que vem por uma vida na carne, por uma vida que é dirigida pelos nossos pensamentos apenas, são essas. E ele traz um monte de coisa feia aqui, né? Traz um monte de coisa ruim. Algo do que está escrito aqui no 19 até o 21 é bom? Algo disso aqui é bom? Dá para tirar alguma coisa de proveito daqui? Se espremer isso aqui, sai o quê? Água podre só, né? Você sabe o que é churume? Quando você pega os restos de alimento, faz uma composteira, coloca lá, vai tampando, vai deixando abafando, e aquilo vai se decompondo, vai sendo transformado num adubo orgânico. O churume é aquela água podre que escorre dela. Isso ali é biofertilizante. O churume o que é? O churume o que é? Aquela coisa mal cheirosa, fedida, né? Todo lixo gera churume. Ou seja, aquilo que provém da nossa vida, ou vai ser bom, ou vai ser ruim, como isso aqui. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes. E aí pode ir colocando. Se não consegue lembrar de nada, vai na internet, olha os noticiários, conversa com pessoas. Estava vendo ontem, lendo uma reportagem aqui em Joinville, de sexta de madrugada, sábado de madrugada no caso, né? Numa casa de shows, Yellow, acho que é Yellow, tem uma casa de show com esse nome aqui, né? Uma festa. Aí a reportagem começava assim: o que era para ser um momento de alegria e diversão, uma briga generalizada. Começou com duas mulheres se estapeando pelo cabelo, daqui a pouco já tinha uns 50 brigando lá. Estou exagerando um pouquinho nos números, né? Mas é mais ou menos isso. Todo mundo cheio de espírito. Espírito da carne, né? Meus irmãos, o que vem do nosso desejo, das nossas emoções apenas, que quando afloram, só gera isso: dor, sofrimento, tristeza. E o Paulo fala, a gente consegue perceber a diferença quando a gente lê agora a sequência do verso 22 até o 23, e fala assim: Paulo falou das obras da carne, do fruto, né? Então ele fala assim: mas o fruto do Espírito ele começa a relacionar amor, alegria ou gozo, depende da versão, paz, longanimidade, ou seja, um ânimo que não se acaba nunca, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Percebe a diferença do fruto da carne e do fruto do Espírito? Tem alguma relação entre os dois? A não ser o de antagonismo, ou seja, elas são completamente avessas e contrárias? Assim como a carne e o Espírito são completamente avessos e contrários. Um milita, luta contra o outro e quer dominar o outro. Mas o fruto do Espírito é amor,
Percebe aqui, meus irmãos? Não são os frutos do Espírito. O Espírito dá um fruto, com vários gominhos e características. Porque o fruto não são os frutos da carne, é o fruto da carne. E aí traz um monte de características. O fruto do Espírito é a mesma coisa. A diferença é tão gritante, meus irmãos, que parece até sem sentido a gente pensar sobre isso e falar sobre isso. Como se a gente, não, eu escolho um ou eu escolho o outro. Faz sentido a gente dizer assim, o que você escolhe fazer? Viver dessa forma com o fruto da carne ou com o fruto do Espírito? Todo mundo em sã consciência vai falar, eu quero o fruto do Espírito, isso aqui é maravilhoso. Mas será que é isso que eu vivo? Será que é isso que a gente busca de verdade? Consegue perceber a gritante diferença que existe entre os dois? São completamente opostos. Eles são a exteriorização do meu interior, daquilo que me enche e me preenche, que transborda por meio de palavras, atitudes, sentimentos e paixões. A carne me leva ao pecado, os mais variados possíveis. Ao afastamento de Cristo, ao afastamento do Pai, a entristecer o espírito, leva a invejas, a ciúmes doentios, a toda sorte de maldades, a idolatria e a muito mais. Quando a gente ouve notícias como um pai que mata um filho de 2 meses com socos e mordidas, será que isso é obra da carne ou do Espírito? Meus irmãos, às vezes a gente lê a palavra e a gente romantiza ela muito. Não, é muito bonito, a obra do Espírito, o fruto do Espírito. Na obra da carne, isso aqui eu não quero. Mas na prática, o que acontece é isso. Isso foi agora, eu acho que semana passada, 2 semanas atrás que eu vi sobre isso. Aqui em Santa Catarina. Paulo alerta que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso diz respeito a viver na prática dessas coisas, a ser conduzido por elas. E, queridos, não precisa nem de esforço e nem de um grande estudo teológico, né, de uma exegese para descobrir, mas por que pessoas que vivem assim não herdarão o reino de Deus? Porque quem vive assim não está em Cristo. A Bíblia fala o quê? 1 João, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Ou seja, a vida eterna, a vida plena, a vida abundante que só Cristo pode dar. Se eu vivo dessa forma, é porque Cristo não habita em mim. Se Cristo não habita em mim, eu estou morto nos meus pecados e delitos. E o salário, a consequência do pecado qual é? A morte, o afastamento eterno de Deus. Então o Paulo ele nem precisaria ter colocado feito esse reforço, que quem vive dessa forma não herdará o reino de Deus, porque a consequência é natural. Se eu estou longe de Cristo, eu ainda estou morto. Todo ser humano caído debaixo do poder do pecado está morto espiritualmente. Morto. Não tem vida própria, não tem vida em si mesmo. Somente quando Cristo toca a sua vida, quando o Espírito Santo o convence, quando ele é alcançado pelo Senhor, ele passa então a ser um vivo. Antes, vocês ficam, às vezes, a gente fica brincando, né? Já pensou se acontecesse um ataque zumbi, né? Os mortos-vivos andando pelo mundo. Está cheio de mortos-vivos andando pelo mundo, meus queridos. Pessoas que vivem na carne, mas espiritualmente estão mortas e cometem todas as sortes de atrocidades que os zumbis cometem nos filmes. Talvez até pior. Em Cristo nós temos vida, somos vivos verdadeiramente. Já a vida pelo Espírito, ela produz um fruto específico, com várias características muito peculiares: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo afirma que contra essas coisas, contra esse fruto, não há lei. Ou seja, não podem ser conquistadas, adquiridas ou desenvolvidas pela força da lei ou das obras. E se eu vivo
baseado no Espírito, a lei já não é um peso sobre mim. O pecado já não me aprisiona. E as consequências do pecado não me assustam. Elas são a consequência de andarmos pelo Espírito e no Espírito. Elas demonstram a nossa ligação com Deus o Pai por meio da fé no Filho Jesus, e eles habitam em nós por meio do Espírito. O fruto do Espírito é esse. Essas são as características que Deus coloca em nós e vai trabalhando em nossas vidas por nós andarmos com Ele. É muito simples, meus irmãos. O fruto demonstra o que nos conduz a quem estamos ligados. Se eu estou ligado em Deus, eu vou exteriorizar o fruto do Espírito. Quer dizer que todas essas características aqui vão estar sempre latentes em todo mundo? Não. Porque nós ainda lutamos contra as coisas da carne. Nós lutamos ainda contra as influências do pecado. Mas nós precisamos evidenciar características como estas. E sabe por quê, meus irmãos? Você lembra lá de Gênesis, né? Quando Deus, na criação, Ele cria o homem. Quando Ele vai criar o homem, o que Ele fala? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. É claro que Deus não é feio assim, mas eu posso me tornar bonito como Ele. Entende a diferença? Não é físico, é espiritual, nas emoções, nas nossas atitudes. Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, o pecado me arranca da presença dele, mas eu não perco a sua imagem e semelhança, ela foi manchada. Jesus vem e me arranca do pecado e me coloca de novo na presença do Pai. E agora eu posso voltar a expressar a minha imagem e semelhança a Ele. Esse silêncio é um pouco proposital mesmo, para a gente pensar. Opa, Senhor, imagem e semelhança tua, mas como que o Senhor é? Como é que o Senhor vive? Como é que o Senhor age? O Paulo só dá duas opções. Não tem uma terceira. Ah não, mas eu tenho o Espírito, mas assim, de vez em quando, né? Eu ando na linha, eu ando em cima da linha, um pouquinho um pé para um lado, um pé para o outro. Um pouquinho na carne, um pouquinho no Espírito. Irmãos, isso é mentira. Isso não existe. Ou eu ando na carne, ou eu ando no Espírito. Ah, então quer dizer que se eu evidencio o fruto do Espírito, eu nunca vou cometer nada daquelas coisas que aconteceram lá em cima, no texto do 19 ao 21? Não, irmãos, não é isso que a palavra está falando. Porque na minha imperfeição, às vezes eu apresento algumas características ainda, que a carne tenta trazer de volta sobre mim, mas eu preciso fugir delas. Eu fujo de toda a aparência do mal. E eu busco, intencionalmente, o fruto do Espírito. E aí, meus irmãos, para a gente não ficar com um peso sobre nós, porque isso traz um entendimento errado, e em vez de ajudar, só atrapalha. Então agora eu vou me esforçar ao máximo para ter todo o fruto do Espírito repleto na minha vida. Eu vou fazer tudo certinho, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler ela toda, eu vou entender toda a lei e vou praticar toda a lei. Opa! Será que é isso? Meus irmãos, isso vai fazer diferença quando eu começar a andar com Deus de verdade. Porque enquanto eu não andar com Deus de verdade, não tiver comunhão íntima com Ele, eu leio a Bíblia e ela não faz muito sentido para mim. Eu estou no meio da igreja e às vezes eu me sinto meio deslocado. Porque, irmãos, não é na força da minha carne, não é por cumprir leis e regras que eu vou demonstrar o fruto do Espírito, é por andar com Deus. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu vou fazer aquilo que Ele faz. E o que Ele faz? Está escrito aqui, Gálatas 5, 22 e 23. Entre muitas outras coisas. Como que Ele é? O que um discípulo, o que um imitador faz? Ele imita o seu mestre. Então, se a gente pensar dessa forma, meus irmãos,
a gente vai olhar os versos 19 até o 21 e a gente vai ver, não, Senhor, se eu sou teu imitador, se eu sou teu discípulo, eu estou vivendo dessa forma aqui, alguma coisa está errada. Meus irmãos, essa palavra não é para nos trazer peso, mas para nos trazer libertação. Para trazer libertação, porque às vezes a gente fica se colocando debaixo de novo do peso da escravidão do pecado, tentando lutar contra aquelas obras da carne ali com as nossas forças, e a gente não consegue vencer, e frequentemente a gente dá uma derrapada. Enquanto eu preciso caminhar com Cristo, enquanto eu preciso ter comunhão íntima com Ele, e Ele vai me conduzir por sobre essas coisas. Quando vier as tentações, quando vierem as lutas, eu vou ter sabedoria. Ricardo falou sobre isso, né? No devocional de abertura, na meditação de abertura. O que Salomão pede para Deus? Senhor, me dá um coração sábio para poder governar esse teu grande povo. A gente poderia falar, se nós estivéssemos conversando com Deus sobre isso, Senhor, me dá um coração sábio para poder governar essa minha vida, porque não é fácil. E o Senhor dá, meus irmãos, assim como Ele deu para Salomão sabedoria acima de todos os outros que já existiram, Ele também nos dá capacidade e condições de vencermos. A força dEle. Lutar com as minhas forças, baseado num livro de regras, contra a obra da carne, baseado em fazer boas obras para anular as ruins que eu fiz, não resolve nada, só traz mais peso, mais peso, mais peso, mais peso e mais peso. Mas quando eu começo a andar com Deus, eu entendo que a minha proximidade com Ele naturalmente vai me afastando da obra da carne, a gente percebe que não é tão difícil. A gente percebe que não é tão difícil, porque Ele já venceu. Ele já venceu, Jesus já venceu. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus viveu perfeitamente entre nós, sofrendo e passando por todas as lutas e dificuldades que a gente passa, sem pecar. Então Ele já venceu. E Ele sabe o que é. Ele sabe que não é fácil. E Ele nos dá graça e capacitação. Amém. O fruto demonstra o que nos conduz, a quem estamos ligados. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. E já deixamos para trás as obras da carne, a escravidão do pecado. Essas coisas já passaram. O Senhor nos fez novos. Lembra 1 Coríntios 5,17? 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Mas eu vivia daquela forma antiga. Se eu vivia assim, agora eu não vivo mais. Mas de vez em quando eu sou tentado por essas coisas. Resiste no espírito, não na carne. Porque a carne quer isso. O Espírito quer o contrário. Por isso que o Paulo fala que quem vive conforme o fruto do Espírito, sobre essas coisas não há lei. Ou seja, eu não preciso de uma regra, de uma lei que me diga como eu devo viver. Jesus vai me dizendo, vai me mostrando, vai me livrando, vai me dando força e sabedoria. O que está escrito nos versos 22 e 23 não são uma lista pronta que Jesus nos entrega no dia da nossa conversão. Tá? Não se preocupa, não é isso. Né? No dia que eu me converti, aí Jesus vem com a listinha e fala, Hariberto, está aqui, cumpre isso aqui e você vai ser perfeito. Já pensou se fosse assim, irmãos? Que vida chata, difícil, pesada, sem graça. Não, Jesus não veio com a listinha para nos entregar no dia da conversão, queridos. E se a gente não cumprir, nós vamos ser castigados. Não, o fruto não é algo que nós conquistamos ou desenvolvemos. Apesar de que nós buscamos isso, sim, trabalhamos para isso. Mas é a consequência óbvia de sermos novas criaturas. Se eu sou nova criatura, se Jesus me transformou, as coisas velhas ficaram para trás. E agora tudo é novo. Eu vivia dessa forma ali, então não vivo mais. Você percebe que a palavra vai se complementando? Voltando sempre para o mesmo lugar. Se andamos no Espírito, as obras da carne não terão domínio sobre nós, mas seremos transformados conforme andamos com Cristo. E como é que isso acontece? Não tem outra forma, é por meio da comunhão com Deus. Não existe outra forma, é pela proximidade que temos com Ele. Não tem atalho.
Ah, mas eu vou fazer um treinamento, um coach, topzera, vou pagar caro por isso, e eu vou voltar de lá transformado. Faz o seguinte, pega o dinheiro que você vai pagar num coach gospel, compra uma boa Bíblia, compra livros que mostram, né, que te levam a comunhão com Deus, investe na sua vida espiritual, mas especialmente investe em tempo de leitura da palavra, estudo da palavra, meditação na palavra, investe em tempo de oração, de conversar com Deus, de falar aquilo que está no teu coração, apesar de que Ele já sabe, mas quando eu falo, eu me aproximo mais de Deus. Quando eu oro, eu me aproximo mais de Deus. Investe tempo em andar em comunhão com a igreja, não só uma reunião formal como essa, mas andar em unidade, andar em unidade com os irmãos, com as irmãs. Tá nas reuniões, sim, fundamental, mas está inserido no corpo, porque é no corpo que nós somos transformados. É no corpo que nós nos sujeitamos uns aos outros. É no corpo que nós servimos aos irmãos. E é no corpo que nós somos servidos. Sabia? Ah, não, eu sirvo, mas eu não quero ser servido. Não, eu sou servo. Não faz isso comigo, não me serve, não. Irmãos, isso é orgulho. Jesus adverte Pedro veementemente lá na cerimônia do lava-pés: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Nós estamos aqui para nos edificarmos uns aos outros, para servirmos uns aos outros. Se só eu sirvo, quem é que é servido? Então, ser servido faz parte do nosso crescimento, trabalha o nosso orgulho, o nosso caráter, a nossa humildade, a nossa autoestima. Por isso, irmãos, estar com a igreja é fundamental. Não existe vida fora do corpo. Experimenta cortar o mindinho e jogar fora. Deixa uns 2 dias assim na prateleira lá. Ou melhor, deixa na geladeira, porque senão ele vai feder. Fora do corpo, só a morte. E aqui eu não estou falando igreja, denominação, estou falando igreja, corpo de Cristo. Leitura, estudo e meditação da palavra, comunhão e oração, nos derramando na presença do Senhor. Vida em comunidade, vida comum de igreja, onde nos sujeitamos uns aos outros, onde somos moldados, tendo a oportunidade de servirmos e sermos servidos. O fruto do Espírito demonstra a nossa semelhança com Deus, pois tudo aquilo que foi citado nos versos 22 e 23 são características do próprio Deus. Não é algo inventado. Deus é assim, daquela forma. Deus é amor, Deus é alegre, Deus é paz, Deus é longânimo, Ele tem um longo ano, graças a Ele, né? Senão a gente já estava fulminado. Deus é bondade, é benignidade, Ele tem domínio próprio, Ele é manso. Peraí, Deus é assim? Então eu tenho que ser assim. Queridos, para a gente concluir, a nossa luta contra as influências da carne, ela é constante, pois a carne tenta nos dominar. Então nós precisamos nos encher do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18 fala: enchei-vos do Espírito, encham-se constantemente. Isso não é algo que eu vou, peraí, onde é que está o Espírito? Deixa eu me conectar no Espírito. Não, eu vou andando com Cristo e Ele vai me preenchendo. Eu vou deixando Ele me dominar a minha vida, eu vou deixando Ele dominar a minha mente, as minhas atitudes, para que Ele nos preencha e conduza as nossas vidas. Se dermos vazão aos desejos da carne, acabamos vivendo o seu fruto, vivendo com essas características, voltando a praticar aquilo que fazíamos antes de sermos alcançados por Cristo, zombando da obra de Cristo na cruz. O conselho de Paulo é que vivamos no Espírito, e assim não satisfaremos os desejos da carne. Verso 16. Bem, meus irmãos, vivendo no Espírito, por meio de uma vida de intimidade com Deus. Muitas vezes a gente ouve, né, e até fala, e até ora: Senhor, traz um avivamento sobre a igreja. E a gente fica esperando para ver. Senhor, não está acontecendo nada. O avivamento, ou o reavivamento, começa aqui na minha mente, no meu coração, na minha vida. Deus pode fazer no coletivo? Claro que faz, mas Ele sempre vai começar no individual. Amém?